Então, hoje nós vamos falar sobre os direitos da mulher com câncer. Na verdade, não existem direitos específicos para a mulher, né, com câncer. Existem várias disposições na legislação esparsa que os pacientes acabam se beneficiando. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu cheguei até aqui, né, me chamaram para dar essa palestra, provavelmente porque em 2008 eu fui autora de um guia dos direitos do paciente com câncer. Esse guia que eu entreguei para vocês. E eu sou colaboradora desse site também do Oncoguia, que é um site que presta informação aos pacientes. E foi por causa desse trabalho que acabou se difundindo a informação dos pacientes. Então, eu vou falar sobre isso para vocês hoje e também sobre como o acesso ao tratamento, como as pessoas podem conseguir o tratamento através do plano de saúde, através do SUS, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês o Oncoguia, tá? Que é esse livrinho azul que vocês receberam. Quem não está aqui hoje, está acompanhando a palestra pela internet, pode entrar no site do Oncoguia, oncoguia.com.br, e pode fazer o download do guia. Pode pegar o guia e você vai ter todas as informações. Se persistir alguma dúvida, depois a gente pode responder as dúvidas por e-mail, tá bom? Depois nós vamos falar quem é afetado pelo problema, vamos mostrar a proporção de homens e mulheres pacientes de câncer, os principais problemas que as mulheres, os pacientes com câncer enfrentam no dia a dia da doença, o que pode ser diferente, como conseguir resguardar os seus direitos. Vamos falar sobre o direito universal à saúde previsto na Constituição Federal, tá bom? Vamos lá. O Oncoguia, ele é um guia de perguntas e respostas. Como ele foi preparado? Sempre eu respondi muitas questões para os pacientes no site. Então, a gente fez um apanhado das principais dúvidas e montou esse guia. Então, como conseguir um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, para as pessoas que moram aqui em São Paulo, a isenção do rodízio, isenção de impostos, comprar o carro com desconto. São vários benefícios que o paciente com câncer pode usufruir. Levantar o fundo de garantia. Eu entendo que é redundante a gente ir por item das perguntas, porque o livrinho, vocês vão ver, ele é muito didático. Ele é muito didático, é bem assim para uma linguagem fácil, acessível, não precisa ser advogado para entender. Tá? Então, mesmo assim, vai ter um intervalo depois. Se persistir alguma dúvida com relação a esses assuntos do guia, aí quando a gente abrir a parte para as perguntas, a gente pode discutir e responder sem problemas. Tá bom? Então, vamos lá. A maioria dos pacientes com câncer são mulheres, né? Os homens, essa é uma pesquisa de 2004, de uma associação americana. Então, 52% dos pacientes oncológicos são mulheres e 48% homens. A atenção para o câncer feminino, eu acho que se dá porque o câncer de mama, que é um câncer tipicamente feminino, é um dos que mais ataca, né, as pessoas. Então, por isso, essa atenção para o câncer de mama. Só que também o câncer de mama ele pode atingir os homens também. Existem homens também com câncer de mama, mas é raro. Então, a maioria são as mulheres. Acho que daí toda a atenção para os direitos das mulheres com câncer. Tanto se fala sobre isso. Eu esqueci de me falar também. Hoje é o Dia do Consumidor, dia 15 de março. Então, a mulher consumidora dos direitos da saúde também, dos serviços de saúde, tá? Então, além do diagnóstico da doença, o paciente com câncer, ele sofre muito, né? Porque tem aquele medo, aquele preconceito. O câncer é um fantasma, né? Que assombra os pacientes. Então, quando você recebe o diagnóstico, você sente o medo, a ansiedade, insegurança.
E com tudo isso vem o medo também de não conseguir se tratar, da doença não ser eficaz. E a gente entende que com informação clara, precisa, com o paciente bem orientado, todos esses sentimentos negativos que atrapalham o tratamento, eles podem ser afastados. Então nós acreditamos que com a informação tudo fica mais fácil. E é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês. Bom, a partir de hoje. Então, todo esse prejuízo financeiro, o medo de não conseguir o tratamento, a dificuldade para se tratar, tudo isso pode ser amenizado com informação. Informação correta e confiável. Então, o que pode ser diferente? Pode ser diferente o acesso à informação, à segurança. Se todos tiverem conhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, as pessoas serem tratadas com respeito, com dignidade, todos os médicos, os profissionais de saúde, os advogados, toda a equipe multidisciplinar envolvida no tratamento do paciente, tiver consciência disso, tudo acaba sendo mais leve e menos penoso. E nós vamos mostrar também o direito universal à saúde, que a Constituição ela é muito ampla. Ela é um cheque em branco para o paciente, para ele poder exigir dos governantes, do Poder Executivo, um bom tratamento, né? Basta a pessoa ter conhecimento e poder exigir o que está previsto na Constituição Federal. Tá? Então, com relação ao acesso à saúde. Então, se um paciente tem algum entrave ao seu tratamento, ele pode buscar socorro na justiça. Né? Se as vias administrativas não forem suficientes para resolver o problema dele, ele pode buscar uma ação na justiça. Essa é uma medida mais rápida e mais emergencial. Uma outra medida para a resolução do problema macro, né, atingindo toda a população, seria a mudança da lei dos planos de saúde, que a lei é muito falha. Quando a gente está falando só no Código de Defesa do Consumidor, o código ele é claro, ele é amplo, ele atende bem os anseios do consumidor. Agora, a lei de planos de saúde ela é uma lei muito remendada, exclui diversos procedimentos. A ANS tem uma gestão que deixa muito a desejar para os pacientes, né, para os consumidores. Ontem mesmo eu entrei no site da ANS e vai ter um encontro da ANS em Brasília, 6 e 7 de abril, para discutir os planos de saúde. Falei, vamos fazer inscrição, né? Só pode se inscrever quem trabalha em plano de saúde. O consumidor não pode participar do evento. Então, é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Então, a ANS, ela trabalha dessa forma. E uma mudança na diretriz da Política Nacional de Medicamentos. Eu acredito que já melhorou muito. Lá no escritório, a gente entrava com muita ação, antigamente, para conseguir remédio pelo Estado. Hoje diminuiu muito, o Estado melhorou. Está entregando mais medicamento, parece que enxurrada que teve de ações na justiça, eles se mexeram. Agora, hoje de manhã eu estava lendo uma notícia no jornal, que o Mabtera, que é um remédio para linfoma, que antes quem estava entregando era a Secretaria da Saúde. Agora eles mudaram e a União que está entregando o medicamento, já está 6 meses atrasado. Então sempre tem alguns entraves aí na distribuição dos remédios. Mas aqui em São Paulo, pelo menos, pelo que eu vi, pelo que eu tenho sentido com os pacientes, melhorou. Os médicos estão orientando mais, estão recebendo. Mas mesmo assim tem problemas, ainda que podem ser solucionados. Mas eu acho que hoje o problema dos leitos, da realização dos exames, é mais difícil do que um paciente bem orientado, bem informado, consegue os medicamentos necessários para o tratamento. Nem que para isso ele tenha que entrar na justiça. Tá? Aqui, então, e quem tem o problema?
né? Quem tem um empecilho, quem não consegue se tratar, quem está impedido de conseguir o seu tratamento. Então pode entrar na justiça. E para isso você tem que ter o quê? A impossibilidade do tratamento ou do medicamento nas vias administrativas. Então o seu tratamento tem que ser negado ou pelo plano de saúde ou pelo Estado. Você tem que comprovar o diagnóstico da sua doença, você tem que comprovar que você é portador do câncer. Você precisa ter um relatório médico justificando o seu pedido, uma receita, se for o caso do medicamento, e os seus documentos pessoais. Muitas vezes você não precisa nem de advogado para ingressar na justiça. O paciente pode até no juizado de pequenas causas, e agora tem um juizado aqui em São Paulo, pelo menos tem da Fazenda Pública, né? Então, se você precisa entrar com uma ação contra o Estado, você pode ir na Fazenda, e tem os juizados especiais federais também. Tá? A legislação aplicável à matéria. A Constituição Federal, que prevê o direito universal à saúde, artigo 197 e 198 da Constituição. O princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 3º da Constituição. Código de Defesa do Consumidor, que hoje faz aniversário. Código Civil e a Lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos de saúde. Agora aqui, para quem é esse consumidor de serviço de saúde e tem um plano de saúde? Então, para entender melhor o que ele tem nas mãos, né, esse produto, como que é? Então, em 99 entrou em vigor a lei dos planos de saúde. Então, a gente fala que os contratos assinados antes de 99 são os contratos antigos. E os contratos assinados depois de 99 são os contratos novos, né? Então, tem algumas peculiaridades, porque os contratos antigos, eles excluem diversos procedimentos, e os contratos novos incluem outros procedimentos, mas também nós vamos ver aqui que não resolve o problema do consumidor, porque, como eu já disse, a lei é falha, deixa diversos procedimentos ainda de fora, então pode não ser um bom negócio o consumidor trocar de plano. Principalmente quem tem um plano de saúde antigo, individual, e receber uma oferta do plano de saúde para mudar para um plano coletivo. Tá? Aí está a principal cilada, que o consumidor não pode cair de jeito nenhum. Porque o plano individual, ele tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor, não pode ter rescisão unilateral, não pode ter reajuste por sinistralidade. E todas essas seguranças não estão previstas no contrato coletivo. Tá? Então, às vezes as pessoas vão, eu quero mais coberturas, e vão para um contrato novo. Só que faz um contrato PME, pequena e média empresa, então ele sofre a rescisão unilateral do contrato, sofre o reajuste por sinistralidade, e de uma hora para outra ele pode se ver sem plano de saúde. Então, isso é um alerta. Quem tem um plano de saúde antigo, não troque, principalmente se é portador de câncer, né? Porque ainda vai ter que cumprir a carência para a doença pré-existente. Então, hoje, um plano de saúde individual, ele é a galinha dos ovos de ouro, porque você não encontra mais no mercado. Tá? Então, o consumidor tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, quais as principais exclusões? Né? Muitos contratos antigos, eles excluem doença pré-existente, tratamentos contínuos, como de hemodiálise para doenças crônicas, AIDS, câncer, etc., quimioterapia, radioterapia e limitação de dias de UTI. Só que todas essas limitações que estão previstas nesses contratos, elas já estão ultrapassadas, porque o judiciário, o STJ, já falou que todas essas cláusulas são abusivas. Então, mesmo tendo a exclusão no contrato, o consumidor pode ficar tranquilo que ele vai conseguir se tratar. Então, se ele tem um plano de saúde, o plano de saúde é obrigado a fornecer todos esses tratamentos. Não precisa mudar para um contrato novo por causa disso. Tá bom? A vantagem dos planos novos é que não exclui nenhum tipo de doença,
mas ele exclui outros procedimentos. Por exemplo, o exame PET-scan, vocês já devem ter ouvido falar. Agora a ANS diz que, então vamos cobrir o PET-scan, mas só para câncer de pulmão e linfoma. Então, os outros tipos de câncer não estão cobertos. Então, uma mulher que tem câncer de mama e precisa fazer uma investigação diagnóstica para saber se ela tem uma metástase ou no fígado ou no pulmão, ela não pode fazer o exame porque a ANS diz que só para 2 tipos de doença, que é um verdadeiro absurdo. Tá? E muitas vezes, mesmo se você tem um plano de saúde antigo e você quer fazer uma adaptação para o plano novo, você tem que ver se vale a pena, porque os custos aumentam muito. Então tem que pôr na balança para ver, mesmo se for de individual para individual, dependendo do preço que a operadora exigir, não vale, tem jurisprudência que diz que é no máximo 30% para adaptar. Mas a gente vê na prática que muitas vezes os aumentos são muito maiores. Tá bom? Então, o que o paciente com câncer mais sofre? Né? Quais são os principais problemas que ele enfrenta na justiça? Como eu disse, a ANS, ela criou um rol de procedimentos que os planos de saúde têm que cobrir. Só que esse rol da ANS, todos os órgãos de defesa do consumidor entendem que ele é um rol exemplificativo. A medicina é muito dinâmica. Todo dia aparecem novos procedimentos, né, novas técnicas que os médicos utilizam. E os planos de saúde dizem que não, que só vão cobrir o que está no rol da ANS. Tá? Então, muitas vezes, o paciente precisa entrar, porque tem alguma técnica que ainda não está prevista no rol da ANS, o médico indicou, e por isso ele tem que entrar na justiça. E a jurisprudência também é pacífica, e entende que o rol é exemplificativo, e não taxativo. Tá? O PET, que eu falei, o exame PET-scan, que é muito utilizado, né? Até o SUS já tem a máquina do PET-scan. Aqui em São Paulo, o exame é realizado no INCOR. A fila é imensa, mas existe o aparelho lá à disposição dos pacientes, inclusive para a área cardiológica também. Tá? E quimioterapia e radioterapia. A quimioterapia, existem muitos medicamentos novos. Aqui no Brasil também a gente tem um problema com a Anvisa, porque aparecem os remédios novos, já tem a pesquisa, já nos Estados Unidos, na Europa, ele é usado um tempão, e a Anvisa demora para aprovar. Né? Aí os pacientes também precisam entrar na justiça para conseguir a liberação do medicamento. Muitas vezes o medicamento ainda é aprovado pela Anvisa e ele fica preso na Câmara de Regulação de Preço. Então existe um órgão que define por quanto o remédio vai ser vendido no Brasil. Aí o governo quer que o medicamento seja vendido bem barato e o laboratório quer que o remédio seja vendido a um preço caro. Então eles ficam anos discutindo qual o preço que o medicamento vai entrar no mercado. Teve uma época, um medicamento muito usado na oncologia, chamado Avastin. Demorou 4 anos na Câmara de Regulação de Preço. E aí dá-lhe ações na justiça para os pacientes conseguirem se tratar. 4 anos para discutir o preço que o medicamento ia ser comercializado no Brasil. Imagine quanta gente ficou sem se tratar esperando todo esse tempo. É um verdadeiro absurdo. Por isso que eu gosto muito do meu trabalho. Porque a gente pode ajudar muitas pessoas, difunde a informação e com isso acaba acelerando o processo. Tá? Que mais? Os pacientes sofrem muito com reajuste abusivo das mensalidades. Então, quem tem 60 anos ou mais não pode sofrer reajuste por faixa etária. Os planos de saúde adotam essa regra só para quem assinou contrato a partir de 2004, que é quando entrou em vigor o Estatuto do Idoso, que estipulou essa regra. Então, quem é idoso, a partir de 60 anos, não pode ter reajuste por faixa etária. Só que o STJ e os tribunais
todos do Brasil inteiro, já decidiram que o Estatuto do Idoso também é válido para os contratos firmados antes de 2004. Tá dando para entender? Tá. Por quê? Porque os contratos de plano de saúde são contratos cativos, de longa duração. Então, é como se todo ano fosse firmado um contrato novo. Então, as novas tecnologias, os avanços da medicina são incorporados. E também as leis que influem nestes contratos. Então, o Estatuto do Idoso, ele vale para os contratos anteriores, e quem tem 60 anos ou mais não pode ter reajuste por idade. E se o consumidor, a consumidora, for entrar na justiça, ela ainda pode pedir a devolução de todos os valores pagos a maior, de 2004 para cá, respeitando-se a prescrição de 5 anos. Aí tem uma discussão na justiça que ainda não está muito certa, do prazo prescricional. Então, alguns tribunais entendem que são 5 anos, aqui em São Paulo até as câmaras estão divididas, outras 3 anos, e na minoria 1 ano, que é o prazo prescricional da lei do seguro. Tá? Que mais? Os pacientes ainda sofrem com a exclusão de cirurgias, próteses e órteses. Para os contratos novos também, a prótese mamária para reconstrução, para quem sofreu o câncer de mama, ela é coberta. Agora, quem tem um plano antigo vai ter que entrar na justiça. Eu já vi casos lá no escritório que o plano deu uma prótese só e não deu a outra. Poxa, mas aí você tem que tirar os dois para deixar certinho, bonitinho, né? Como é que vai cobrir uma prótese e não vai cobrir a outra? Né? Até o SUS já dá prótese de mama para as pacientes. Tá? Que mais? Tem uma cirurgia aqui falando, né, do câncer feminino, que é para câncer de ovário, uma cirurgia que só é feita em alguns hospitais, que demora muitas horas, que é uma com hipertermia, uma quimioterapia intraperitoneal, às vezes demora 30 horas lá, o paciente fica no centro cirúrgico. Eu já vi, nossa, pessoas assim, jovens que estavam com câncer avançado curar com essa técnica, a coisa mais linda. E como é um procedimento muito caro, as contas ficam altíssimas, os convênios não liberam. Então o paciente precisa entrar na justiça. A gente tem lá no escritório pacientes que vieram de diversos lugares do Brasil para fazer a cirurgia aqui em São Paulo. E a gente entra e consegue viabilizar o tratamento para essas pacientes. Então, muito para câncer de ovário, câncer de útero é usada também, tá? Medicamentos via oral. Então, os convênios, mesmo para quem tem plano novo, já regulamentado pela Lei 9656, eles não cobrem medicamento via oral. Ora, mas se é um tratamento quimioterápico, tem que dar cobertura. Não importa se é via oral, se é via endovenosa. Quimioterapia não é obrigação do convênio? Lógico que é. Então, tem que dar. Não importa se é via oral ou não. São remédios caríssimos que tem que ter cobertura do convênio. Isso também a jurisprudência é muito farta nesse sentido. Tá? Que mais? Acontece muito também tratamento off-label. Né? Às vezes o paciente faz um ciclo lá de quimioterapia padrão, mas não dá certo, o médico precisa mudar o tratamento. E aí escolhe um medicamento que não tem o registro na Anvisa para aquele tipo de doença, mas para outro tipo. Aí o convênio vai falar que o tratamento é experimental. Então ele também pode entrar na justiça para pleitear, porque esse novo código de ética médica que foi lançado diz: o plano de saúde não pode interferir no tratamento. Quem define a conduta, o tratamento é o paciente e não o plano de saúde. Tá bom? Então cabe ao médico decidir o tratamento. Tá? Lógico que ele vai ter que fundamentar, né? Mostrar um relatório que já tem estudos, que o tratamento é aceito, mas não é qualquer loucura. Né? Mas se é um médico que tem um currículo, um médico capacitado para prescrever aquele tratamento para o paciente, então vai ter que ser acatado pelo plano de saúde. E o que eu estou dizendo aqui é o que os juízes estão entendendo. Tá? A jurisprudência realmente é muito farta. E tem também o problema da exclusão de transplante. Né? Os transplantes só
para rim e córnea, e agora o transplante autólogo de medula óssea, também eles têm cobertura pelos contratos novos. Mas quem tem um contrato antigo e precisar fazer um transplante, também pode recorrer à justiça, que a justiça com certeza vai atender a necessidade daquele paciente. Para a mulher, né, com câncer, os principais avanços. Essa lei da mamografia de 2008, a partir de 40 anos só. Mas a gente já vê tantos casos graves, né, antes dos 40 anos. Eu mesmo comecei a fazer mamografia acho que com 33. Né, todo ano eu faço. Já vi casos lá no escritório de câncer assim, muito agressivo para mulheres de 30 e poucos anos. Né? Então, esse benefício foi um avanço, né? Mas diminuiu um pouco a idade para as mulheres descobrirem, né, a doença, quando for o caso, com mais antecedência. E a cobertura da prótese, também a Lei 9656 prevê, mas, como eu falei, ainda tem esses problemas de uma prótese, a outra não. Né? O hormônio terápico, depois que você tem o câncer de mama, você tem que ficar 5 anos, né, tomando a medicação. Como é via oral, se a mulher toma aquele medicamento que o SUS oferece, que é o mais barato, o tamoxifeno, não tem problema. Mas eu já vi também muitas mulheres que têm problema com essa medicação, que não dá certo, precisam trocar. E aí é um remédio mais caro e aí não tem cobertura do plano de saúde. Mas existem também jurisprudências que confirmam que o plano de saúde é obrigado a pagar até a hormonioterapia. E eu me lembrei de um caso interessante agora também, que a gente conseguiu lá no escritório. Uma cliente nossa, que ela teve câncer de mama e ela precisou fazer quimioterapia, precisou fazer radioterapia. E a quimioterapia destruiu os dentes dela, acabou. Ela teve o quimioterápico, ele ataca os ossos. E ela precisou fazer uma cirurgia para trocar todos os dentes, colocar prótese, ia ficar 50 mil reais. E a gente conseguiu provar também com laudo técnico para o juiz que o problema nos dentes dela era decorrente da quimioterapia e nós conseguimos a decisão judicial para que o plano de saúde fosse obrigado também a pagar esse tratamento dela dentário. Então, ela foi internada no hospital pela equipe de oncologia e pôs prótese em todos os dentes. Então, é uma consequência do tratamento quimioterápico e ela conseguiu fazer o tratamento às custas da seguradora. É um caso interessante também. Aqui, a parte, né, era essa, de explanação dos direitos, o que eu tinha para falar para vocês. Tem uma pergunta aqui, de Florianópolis, Nauter. Doutora Renata, como bem dito, uma das questões mais relevantes é quando o plano de saúde nega o tratamento para determinadas situações de tratamento oncológico. Nestes casos, a justiça é o caminho. Pergunto, há modelos disponíveis de petições iniciais para os casos de espécie? Se é afirmativo, como obtê-los? Não, modelos de petições iniciais eu não conheço. Mas existe muita jurisprudência, né? O passo a passo para como obter os tratamentos. Eu acredito que a jurisprudência é um bom caminho para isso. No site mesmo lá do escritório, a gente disponibiliza muitos artigos e muitas jurisprudências, né? vilhenasilva.com.br. Infelizmente, os modelos de petições nós não temos. E alguém mais tem mais alguma dúvida? Pois não. Conselho doença, o laudo pericial do INSS precisa comprovar que a pessoa está incapacitada momentaneamente, ou, por exemplo, se a pessoa tiver um tipo de câncer que ela faça o tratamento, permita ter uma vida dentro dos limites? Não, tem que comprovar que ela tem possibilidade de trabalhar, não basta ter a doença. Você pode ser portadora de um câncer e ter condições de trabalhar todos os dias. Tá bom. Né? O auxílio doença é quando a pessoa não consegue trabalhar temporariamente.
Se essa incapacidade para o trabalho for definitiva, aí é um caso de aposentadoria por invalidez. A partir de 15 dias de afastamento, aí dá direito ao auxílio-doença. E ainda nessa linha de pensamento, o auxílio-doença, os proveitos do auxílio-doença não tem isenção do IR, só a aposentadoria mesmo. Então, acho que nem alcança, né? Porque tem o teto máximo do auxílio-doença, não sei se tem desconto de imposto de renda. Tem. Não, eles não cobram nada no auxílio-doença. Uhum. É isento de Isento. Então pronto. Respondida. Doutora, eu tenho um cliente que ele se aposentou por invalidez com 39 anos e ele recebia pensão por morte. Então, os proventos da aposentadoria são isentos do IR. Só que quando ele faz a declaração, os proventos da pensão por morte incidem 15%. Quando ele faz a declaração, soma e ele todo ano fica devendo 2, 3 mil reais lá para a Receita Federal. Talvez seja defeito no preenchimento, porque quando eles informam os proventos de aposentadoria, vem num campo que tributa depois, na junção dos valores. É possível entrar com uma ação para reverter ou, se não, anular esses débitos passados dos últimos 5 anos? Como que é seu nome? Cristina. Cristina, eu não advogo na área tributária. Né? Eu advogo na área da saúde, viabilizando o tratamento das pessoas. O que eu sei dessa parte de isenção de impostos foi informações que eu busquei para orientar os pacientes no Oncoguia. Então, assim, detalhes desse processo tributário eu não tenho. É que os proventos que são isentos, eles acabam sendo tributados pela soma dos dois rendimentos. Entendi. O que já era isento, ele acaba sendo tributado juntamente com o outro, então dá um valor super alto, assim, para pagar. Se está sendo tributado um rendimento que ele tem isento, aí eu acho que pode entrar na justiça, né? Não tenho experiência, nunca advoguei em casos assim. O máximo que a gente fez lá no escritório foi pedir essa isenção para quem já tinha aposentadoria junto à Receita Federal. Agora, acompanhar uma ação na justiça para pedir a isenção do imposto de renda, realmente essa não é a nossa área de atuação. Mas, pelo bom senso que você está me falando, eu acho que sim, dá para entrar com uma ação e pedir sim a revisão judicial desses descontos. Mas se você falou que é só sobre a aposentadoria, se ele recebe uma pensão, sobre a pensão não vai ser. Então, mas pensão previdência privada, não é, Rafael? Tem também. Equivale à aposentadoria. Existem jurisprudências, isso eu já vi. Se ele recebe os dois, a aposentadoria e uma pensão, ele vai ter sobre os dois? Posso só contribuir? O formulário de imposto de renda, ele tem campos específicos para você lançar essas remunerações. Então, entra naquele campo do não tributável e ele não calcula. É uma outra página, tem uma linha lá que fala pensão por invalidez, é um campo bem específico. Se lançar ali e é o lugar correto, não tem tributação. Dá uma observadinha, porque eu tenho situações de clientes que têm um rendimento complementado pelo empregador e estão afastados em auxílio-doença. Então, parte você lança lá no início e parte nesse campo específico, e aí não tributa. É bem na área de rendimentos não tributáveis. Então eu acho que se foi descontado esse tempo, ela pode pedir sim a devolução, né? Porque talvez foi erro de preenchimento. Mesmo sendo erro de preenchimento, pode. Acho que pode pedir a devolução. Sim. Mas lá não vai computar. No caso de um paciente necessitar de um procedimento ou um exame com emergência, determinação do médico, e o plano de saúde não tiver uma disponibilidade de agenda desse procedimento ou exame nessa emergência, o paciente tiver que esperar muito, se ele fizer particular, é viável o reembolso? Com certeza. Na justiça também as decisões são muito rápidas, não só aqui em São Paulo como em outros estados. Então, ontem mesmo a gente atendeu uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia amanhã. Então, se você entrar hoje, no mesmo dia o juiz já se manifesta, ele pode conseguir. Agora, se não puder ser adiada,
Aí ele interna particular, você tenta uma liminar durante a internação, ou se mesmo assim ele pagar o procedimento, depois você pode pedir o reembolso. Agora tem que estar tudo muito provado, né? Você tem que provar para o juiz que você tentou, procurou o hospital, não conseguiu. Os planos de saúde não dão negativa por escrito, então você tem que mandar um telegrama para provar que você pediu, tem que pedir a gravação telefônica, eles são obrigados a te enviar, mas também nunca enviam, mas você manda um telegrama pedindo a gravação da conversa telefônica com a negativa, então manda e-mail, você tem que se resguardar, se não vem de lá para cá, então você mostrar pelo menos para o juiz que você tentou de tudo, né, para depois você conseguir até uma indenização por danos morais. Exatamente nessa parte de provas, né, que eu ainda tenho dúvida, porque eu também cuidei de um caso semelhante, a gente não tinha como obter provas de que aquele plano não queria cobrir um tratamento, um medicamento que não tinha no Brasil, vinha no exterior. O plano é obrigado, inclusive, a cobrir um medicamento que não tem disponível no Brasil, mas tem no exterior e é mais caro, ou não? Doutor? Então, se o médico prescreveu aquele medicamento e declarar que é a única forma, ou que é a única chance do paciente, se houver um fundamento científico, se o médico fundamentar o pedido, sim, existem diversas decisões obrigando inclusive o Estado a arcar com um tratamento para medicamento importado. E quando eu não conseguir esses meios, agora voltando a essa questão, colega, quando eu não conseguir esses meios de prova, como a senhora disse, que é gravação telefônica, você faz uma notificação escrita pedindo agendamento urgente de exame, cirurgia. Quando a gente não consegue materializar essa prova, não tem como viabilizar isso daí? Então, você tem que mandar um telegrama para o convênio, você tem que mostrar que você está tentando e não está conseguindo. Fazer uma cartinha, vai lá, protocola. Mesmo que eles não respondam. Isso, mesmo que eles não respondam, você prova que você tentou de tudo e eles não se manifestaram, né? Negativa ou omissão, né? Doutora, é uma questão a respeito da AIDS, né? Uhum. Hoje os retrovirais, eles garantem o prolongamento da vida do paciente, né? Por muitos anos, ao contrário de 10, 15, 20 anos atrás. Certo. Tem duas questões em relação a AIDS. Como que está o entendimento nas varas previdenciárias no tocante ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em relação à AIDS? E a segunda questão é o seguinte, o paciente com AIDS, ele consegue a isenção do imposto de renda? Então, a isenção do imposto de renda se ele for aposentado, né? O tratamento para o paciente com AIDS é da mesma forma que o tratamento com câncer, uma doença grave, uma doença crônica. Se ele é portador do vírus, mas ele tem condições de trabalhar, como ela perguntou, só vai ser afastado, só vai ser aposentado se a incapacidade dele for definitiva. Não basta o diagnóstico para a doença, né? Então, se ele for portador da doença, mas tiver condições de continuar trabalhando, ele vai ter que continuar trabalhando. Agora, se em decorrência do vírus a doença está se manifestando e ele não conseguir mais trabalhar, aí sim, ele vai poder ser aposentado ou afastado, né, pelo auxílio-doença. Mas muito difícil hoje pela AIDS, né? Então, como eu falei, Muito porque difícil. os pacientes hoje estão muito bem, né? Muito Tomam os medicamentos, eu acho que até a condição está melhor, muito melhor do que para os portadores de câncer. de câncer. AIDS é muito difícil. Tem alguns cânceres que eles aparecem em decorrência da AIDS, né? Já tive lá no escritório pacientes que acabaram desenvolvendo sarcoma, os infartos, outras pulmão, doenças. né? Isso, por causa da AIDS. Mas aí já é quando a doença já está em estágio bem avançado. Mais alguma pergunta? Então tá, olha, gente, muito obrigada. E foi muito bom, né, ter vindo. E queria dar os parabéns, né, para todas as mulheres que são afetadas pela doença no Brasil, não só como pacientes, mas também elas são afetadas porque são as mulheres que cuidam também das pessoas doentes.
Então, é sempre a mulher que acaba tendo que largar o trabalho para cuidar do filho doente, porque faltam vagas nos hospitais. Se um pai, os pais idosos, né, estão doentes e ficam internados, é a mulher que vai ficar lá acompanhando durante meses a internação. São as mulheres que são as voluntárias nos hospitais. Então, eu entendo que as mulheres têm um papel muito importante na saúde no Brasil. E eu tenho muito orgulho desse grupo, né, das mulheres que lutam pela saúde e que dedicam, né, sua vida para fazer a vida dos doentes melhor. Então, acho que não só a mulher na qualidade de paciente, mas também na qualidade de cuidadora das pessoas doentes. Porque sempre a mulher que está lá firme e a postos para cuidar dos doentes. Então, parabéns para as mulheres e parabéns para a ASF por essa homenagem. Tá bom? Obrigada.